Alô, alô. Alô, alô. Vocês estão me escutando? Está dando resultado aí? Paz do Senhor, irmãos. Obrigada, Senhor, por esse momento de louvor maravilhoso. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor faz por nós. Como o pastor pediu para eu pregar hoje, o Senhor me deu uma palavra sobre 3 mulheres, que hoje nós estamos comemorando o Dia das Mães. Então o Senhor me fez meditar na palavra de Esther, Abigail e Maria, mãe de Jesus. E primeiro nós vamos falar da Esther, né? Falaremos de 3 mulheres primeiro nós vamos falar da Abigail. Abigail, eu quero primeiro, antes que você coloque Provérbios 14, versículo 1. Provérbios capítulo 14, versículo 1. Queria que você colocasse ali. A mulher sábia edifica o lar, mas a insensata o destrói com as próprias mãos. Irmãos, essa palavra, antes de começar a pregação, se a gente meditar nessa palavra, e, por exemplo, eu que sou uma pessoa divorciada, eu posso olhar e falar, eu sou uma pessoa insensata, porque minha casa foi destruída. Mas não, irmãos, o casamento, ele depende de 2 pessoas, não só da vontade de estar junto, depende da vontade dos 2. Mas quem é a mulher sábia? Quem achará essa mulher? A Bíblia até fala, né? Quem achar essa mulher excede mais do que qualquer joia preciosa. Então, a gente tem alguns exemplos de 3 mulheres sábias, várias mulheres sábias, mas eu peguei esse exemplo. E nós vamos pegar o primeiro exemplo, que é a Abigail. A Abigail, ela era casada com um homem perverso chamado Nabal. Esse homem, se a gente for hoje nos dias atuais, já tem estudos científicos provando que esse homem era um narcisista, perverso. Ele era um homem que não tinha empatia, ele era violento, ele era egoísta, né? E a Abigail sofria muito com esse marido, calada. Mas o Senhor, Ele vê tudo o que a gente passa na nossa casa, no nosso lar. Ele sabe tudo, Ele está no controle de todas as coisas. Ainda que o diabo tente nos destruir, ele sempre vai usar alguém próximo de nós. Sempre alguém que a gente ama, né? Alguém que a gente espera receber amor. Mas Deus controla o diabo. A gente tem que sempre lembrar disso. Para qualquer coisa que o diabo quiser fazer conosco, que ele sempre vai querer fazer o mal, Deus, Ele controla tudo. Deus, Ele permite alguma coisa acontecer. Está dando eco aí? Obrigada. O Senhor, Ele permite algumas coisas acontecerem conosco, mas a Bíblia fala que tudo coopera para o nosso bem. Até as coisas ruins que acontecem com todas as pessoas, elas cooperam para o nosso bem. Eu tenho certeza que nós não seríamos as pessoas que nós somos hoje pelas experiências que a gente teve, porque elas nos trouxeram para Jesus. Elas nos trouxeram para Jesus e nós estamos aqui hoje. Então, a Abigail vivia com esse marido perverso, enquanto ela era casada com ele, enquanto fugia de Saul, o Davi e os seus homens protegeram os pastores e os rebanhos de Nabal. Teve um momento que Davi estava fugindo do rei Saul, e aí ele encontrou com os empregados de Nabal, e Davi protegeu as ovelhas do Nabal. E assim, entre homens, quando uma pessoa faz um ato desse, geralmente a outra pessoa quer retribuir esse ato de bondade, né? E mais para frente, o Davi teve uma seca muito grande em Israel, e Davi precisou de alimentos para os seus homens também, para os seus servos. E aí ele lembrou, Nabal era muito rico, né? Nabal tinha muitos bens, muitos alimentos. E ele foi até a casa de Nabal pedir, né? Para que Nabal ajudasse os servos dele nessa seca que estava tendo em Israel. E Nabal
mandou falar que nem conhecia Davi. E nessa hora aconteceu uma ira muito grande com Davi. E Davi pensou em matar todos daquela casa. Lembra que Abigail era a esposa de Nabal. Tinha uma mulher sábia naquela casa. Tinha uma mulher de oração. Tinha uma mulher temente a Deus. Tinha uma mulher que orava. Tinha uma mulher que obedecia a palavra de Deus. Que tinha compromissos com Deus. E essa mulher, sabiamente, ficou sabendo que Davi ficou irado. E que Davi estava muito nervoso por causa dessa atitude de Nabal. Abigail juntou os servos dela, juntou alimentos, sem o Nabal saber, e mandou entregar lá para Davi. E aquele ato, irmãos, esse ato da Abigail fez todo mundo daquela casa ser salvo. Vocês já imaginaram o derramamento de sangue que ia ser naquela casa? A vida da Abigail estava em risco com essa atitude. Porque ao mesmo tempo ela estava não desobedecendo o marido, mas ela estava fazendo um ato contra a vontade do marido dela. Porque ela viu que o ato do marido dela era um ato insensato, que ia colocar inclusive ele na morte. E esse marido dela, Nabal, ele não pensou em nada. Ele não pensou em nada disso. Porque ele não tinha sabedoria, ele não escutava a voz de Deus. Ele não tinha compromisso com Deus. E aí, aquele ato amenizou, Davi agradeceu. Depois, quando tudo acalmou, ela contou para o marido o que aconteceu, ele ficou furioso do que ela fez. A vida dela estava em risco por essa atitude que ela tomou. E 10 dias depois, esse marido, Nabal, veio a falecer, veio a óbito e morreu. Mais para frente, quando Davi virou rei, ele mandou chamar Abigail e casou com ela. Então nós estamos escutando a história de uma mulher que colocou a vida dela em risco para obedecer a Deus. E qual foi a recompensa dela, irmãos? Ela casou com o rei Davi. Ela ficou viúva e Deus deu um marido muito amoroso, porque o que a gente sabe do rei Davi é que ele era um homem muito amoroso. Davi tinha um pecado dele, né? Ele pecou com a Batseba, pecou com uma mulher e tudo. Mas os homens têm essa tendência, né? Nós sabemos que é uma fragilidade do homem. A mulher, ela já tem outras fragilidades na vida. Mas a gente escuta essa história de Abigail e ela serve de exemplo porque a recompensa que ela teve foi maravilhosa, né? Até ela morrer, ela teve um marido bom. Ela vivenciou um casamento maravilhoso, coisa que ela não poderia vivenciar antes, né? Que ela não pôde vivenciar. E aí, a história de Esther já é uma outra história. Esther tem um livro dedicado, né? A Bíblia tem um livro chamado Esther. E a Esther, ela era uma órfã, né? Que foi criada pelo primo lá no país, né? Que não era Israel. E todos, inclusive a própria Esther, eles estavam debaixo de uma sentença de morte, assolada pelo próprio rei da Pérsia. A Pérsia era um país que Esther estava lá. Os judeus estavam morando na Pérsia na época. E aí, o rei, né, no caso, ele casou com a Esther sem saber que ela era judia. Ela foi preparada, foi algo que Deus fez acontecer. Esther foi escolhida, né, pelo rei da Pérsia na época. E o Mordecai, que era primo dela, ele encorajou a Esther a falar com o rei quando houve esse ato, né, do rei mandar matar os judeus, uma guerra, né, entre os persas e os judeus. Os judeus, irmãos, eles sempre foram um povo perseguido e são até hoje. Não sei se vocês viram o noticiário dessa semana, Israel foi atacada nos aeroportos lá, da pior forma. E algumas pessoas que tiveram o privilégio em Israel, eles olham do céu, é o tempo todo fogo, 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 porque são mísseis sendo interceptados todos os dias, irmãos. Satanás não brinca de ser Satanás. Os árabes, eles são os inimigos de Israel. Essa guerra começou lá atrás com Abraão, né? Com o filho de Abraão com a escrava. E essa guerra está até hoje entre os árabes e os judeus. E os judeus não têm paz. Então,
A Bíblia toda, a gente vai ver a perseguição dos judeus. Hoje, irmãos, nós somos perseguidos também. Porque hoje nós somos enxertados com os israelitas através de Jesus. Né? Porque os israelitas eram o povo escolhido por Deus. E nós fomos, através de Jesus, irmãos deles. Né? Nós e eles, hoje somos o povo de Deus. Hoje nós somos perseguidos por quem? Nós somos perseguidos hoje por Satanás. Ele é o nosso inimigo. Ele é o inimigo das nossas almas. Jesus falou para a gente temer o inimigo das nossas almas. Irmãos, os nossos inimigos não são pessoas físicas. Por que Israel fica nessa guerra física com os árabes? Porque Israel não aceitou Jesus como seu Salvador e como seu Senhor, como nós cristãos aceitamos. Hoje tem no mundo 2,5 bilhões de cristãos no mundo. E nós todos aceitamos Jesus como nosso Salvador. E Jesus nos ensinou, através de todo o tempo que Ele ficou na terra, em toda a Bíblia que a gente tem para ler, no Novo Testamento. Quem não leu a Bíblia, irmãos, eu recomendo a começar pelo Novo Testamento. Porque é mais fácil da gente entender o tempo da graça, porque Jesus explicou tudo detalhadamente na palavra de Deus. Cada vez que a gente vem no culto, cada vez que tem um seminário, cada vez que tem um ensinamento, a nossa alma se alimenta. O nosso entendimento é aberto. A nossa sabedoria, ela vem para nós porque ela é dom de Deus. A sabedoria é um dom de Deus. Então, os judeus eles sempre foram perseguidos. E nessa época de Esther não era diferente. Eles estavam num país chamado Pérsia, que hoje eu acho que é o Irã, eu não me engano, não sei se é o Irã, mas é um daqueles países árabes ali. E o povo estava lá sendo perseguido do mesmo jeito. Então Esther passou a ser a rainha, ela foi escolhida, ela casou com o rei. E ali tinha esse ato do rei, né, dessa guerra. Então o que ela convocou com seu primo? Ela convocou todos os judeus a ficarem 3 dias em jejum, em prol da vida deles. A vida de Esther estava em jogo também. O marido dela a amava, porque Deus é o Deus que tem o dom do amor. Outra coisa, irmãos, as pessoas confundem paixão com amor. Paixão é humana, é coisa da carne, cientificamente dura 2 anos. Amor é um dom de Deus, é um dos 9 dons do Espírito Santo, ele é eterno, ele nunca acaba. Por isso em Coríntios capítulo 13, que o Josimar domingo passado explicou, né, o amor tudo perdoa, tudo sofre, tudo crê, ele falou sobre o amor, porque esse é o amor de Deus. Quando a gente está em Cristo, a gente consegue amar. Quando a gente não tem Cristo é muito difícil, irmãos, porque aí fica uma coisa por interesse, fica uma coisa sentimental, fica uma coisa de fé. Mas o amor, ele tudo sofre, ele tudo perdoa. O amor de Deus, porque todos os dias o Senhor nos perdoa. Todos os dias a gente peca. Eu sou a mais pecadora. Aí eu fico, Senhor, eu vou pregar a tua palavra, eu mereço. Eu sempre preguei a palavra de Deus, eu sempre não me sinto merecedora de estar aqui no altar do Senhor, porque eu sou pecadora. E o Senhor falou, quem é santo para mim? Quem pode estar no altar, no meu altar? Quem é santo? Só Jesus é santo, irmãos. Então, se eu estou aqui, é porque eu estou emprestando a minha boca para Ele falar através da minha vida. Que eu quero que Ele fale com vocês, porque quando Ele fala através da minha vida com vocês, eu também estou escutando. Eu estou escutando porque o Senhor me deu essa pregação pronta sobre a sabedoria da mulher. Nós, mulheres, é muito difícil, irmãos, a nossa vida, porque às vezes a pessoa fala, nossa, é bom ser mulher. Irmãos, é difícil demais ser mulher. A mulher, ela tem que estar bem com o pai, ela tem que estar bem com a mãe, ela tem que estar bem com os irmãos, ela tem que estar bem com o esposo, ela tem que estar bem com os filhos, ela tem que estar bem com os amigos, ela tem que estar bem com o trabalho. A mulher, ela precisa estar bem, ela precisa de paz, ela precisa viver uma vida de paz com os irmãos, com as pessoas. Então, é muito difícil, são muitas áreas da nossa vida que a gente precisa levar a sabedoria. A Bíblia fala que a função da mulher é ser ajudadora idônea do marido.
O marido vai sair para buscar o alimento, para trazer o alimento para casa, vai trabalhar. Irmãos, por muitos anos, muitos e muitos anos, a mulher não precisava trabalhar. Isso é uma coisa recente, uma rebeldia, irmãos. Hoje a gente entende que hoje é mais fácil a gente trabalhar tudo, né? Porque o mundo mudou. Hoje tem homens que não querem mais trabalhar. Hoje está muito difícil, irmãos. Hoje cada um tem que lutar pela sobrevivência da vida. Não é fácil. Mas para a mulher tudo tem um peso maior. Porque ela tem que cuidar bem do marido, ela tem que cuidar. Se ela tiver filhos, irmãos, ela tem uma responsabilidade enorme sobre a criação dos filhos. Quando eu tive o meu filho, eu chorava, porque eu pensava, meu Deus, como que eu vou criar meu filho? Como que eu vou ser essa mãe? Como que eu vou ser sábia? Hoje o meu filho me escreveu, ele não pôde estar aqui, né? Está fazendo faculdade longe, mora em Campinas, ele não pôde. Eu não pude também passar o Dia das Mães com ele. E aí ele escreveu uma mensagem para mim tão profunda. Esse menino, ele nunca na minha vida me deu trabalho. Nunca me deu nenhum trabalho. Eu chamava ele para ir para o culto, ele ia, ficava no culto, a vida inteira ia para a igreja, ele nunca reclamou de nada. Ele, nem quando ele era bebê, ele não chorava. Ele foi uma bênção na minha vida, um menino íntegro, bom. A Bíblia fala sobre o filho bom, né? Que ele deixa os pais alegres. Ele me faz muito alegre, muito alegre. Hoje ele escreveu uma declaração já profunda, falando que o homem que ele é, que todo elogio que ele recebe, ele fala que sou eu que fiz ele ser assim. Mas aí eu falei para ele, eu falei, Davi, não fui eu, foi o Senhor. Porque o Senhor me ensinou a ser sua mãe. E o Senhor ensinou você a ser meu filho. Porque Ele é muito amoroso. Então, voltando aqui no livro de Esther, a Esther ficou 3 dias, todo o povo judeu naquele tempo, fazendo jejum, para ela poder chegar perto do rei. Porque o rei, se ela quisesse falar com o rei, e o rei não mandasse chamar ela, ele batia o cedro, irmão. Ela podia ser morta. Né? Era um respeito muito grande que as mulheres tinham pelos esposos também. Coisa que ao longo do tempo nós perdemos também. Hoje as mulheres gritam com seus esposos, né? Eu já fiz isso, né? Sou uma das pecadoras que já cometi esse pecado de rebeldia contra autoridades. Na verdade, irmãos, o que Deus queria é que o homem cuidasse da mulher, amasse a mulher como Cristo ama a igreja, e que a mulher fosse reflexiva a esse amor. Esse é o plano de Deus. A gente consegue ver casais assim? Consegue. Tem muitos casais assim, que o homem ama a sua esposa e a sua esposa ama o seu marido. E é tão bom quando a gente vê isso. E aí a Esther foi até o rei escutou a Esther. E ali teve toda a reviravolta da história, né? Mordecai, ninguém morreu, né? Esther não morreu, Mordecai morreu. Passou a ter um cargo alto lá, né? Com o rei. E Deus mudou a história toda. Que a verdade veio à tona, que ela era judia, né? O Senhor, Ele trabalha com a verdade. O Senhor, Ele gosta da verdade. Deus é a verdade. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essas são as palavras de Jesus. Jesus é o caminho que vai nos levar para o céu. Jesus é a verdade. Tudo o que Ele disse é verdade. O que está fora do que Jesus disse é mentira. Tudo o que Jesus disse é a verdade. Jesus nos ensinou o caminho. Jesus deixou um manual para nós, que é a Bíblia. Jesus deixou tudo certinho para nós. Jesus falou até da volta dele como será. Está escrito lá. No final dos tempos as pessoas vão ser egoístas, as pessoas não terão empatias, as pessoas serão irreconciliáveis, as pessoas serão violentas. E o que a gente está vivendo hoje? A gente está vendo mãe matando. A gente viu essa semana aí, irmãos, não sei se vocês viram, uma sogra juntou com um filho médico para matar a nora. Não sei se vocês viram isso daí, acompanharam essa notícia. Nós já estamos chegando, eles foram colocando chumbinho na comida, né? Da esposa dele. Eles juntando com a mãe para fazer isso, gente. Que exemplo que a gente está tendo em casa. É tão bom quando a sogra, a mulher também é sogra, irmãos. A
mulher também é sogra. Ela é nora, mas ela também é sogra. É tão bom quando a gente tem uma nora, uma sogra, que abençoa o nosso casamento, que está junto, que recebe a nora como filha. Os judeus, eles têm, né, os árabes, eles têm a nora como filha. E a gente tem uma dificuldade, né, como cristãos, de fazer piada com a sogra e a sogra brigando com a nora, uma coisa infantil, irmãos. Lutando pelo amor do filho, do marido, enfim. Uma casa dividida, ela vai à ruína. A gente precisa, irmãos, entender que a nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é contra principados e potestades, não é contra carne e sangue. A gente, né, precisa entender da parte de Deus como tentar, pelo menos, ter a sabedoria. Todos os dias pedir a Deus a sabedoria, que é um dos dons de Deus também. O amor é um dos dons de Deus, a sabedoria é um dos dons de Deus. A gente precisa da sabedoria nas nossas 24 horas, para que não haja um desequilíbrio emocional. Irmãos, a pior coisa que existe é um filho responder a sua mãe. Eu já fiz isso, tá, irmãos? Me arrependo amargamente. Eu lembro que quando eu discutia com a minha mãe, eu ficava tão mal que eu falava, meu Deus, eu não suporto isso. Eu lembro que uma vez também eu briguei com meu filho, uma única vez. Ele chegou e falou, mãe, não dá pra gente ficar brigado, senão eu não vou aguentar. Eu falei, eu muito menos. É horrível, irmãos, brigar. Mas quando você tem, por exemplo, uma sogra ou uma mãe idosa, ela pode falar o que ela quiser, irmãos. A gente não pode entrar em discussão. É muito ruim fazer isso. E a gente precisa, a Bíblia fala que honrar pai e mãe é um dos mandamentos, dos 10 mandamentos, e é um mandamento tão maravilhoso, tão profundo, esse mandamento, que é um mandamento de autoridade, que quem honra o pai e a mãe vai viver mais. Tem um galardão para quem honra o pai e a mãe. Hoje, graças a Deus, eu cuido da minha mãe, eu curto a minha mãe, aonde eu vou eu levo a minha mãe. Assim, poucas as vezes que eu viajo sem minha mãe, pouquíssimas. Agora, essa última, era porque era projeto de Deus, eu não fui. Infelizmente, minha tia faleceu quando eu não estava aqui. É a irmã mais velha da minha mãe, foi bem doloroso. E se minha mãe estivesse comigo, eu sei que seria 1000 vezes pior, porque a gente não ia conseguir chegar a tempo aqui. Então, ainda bem que ela ficou, toda a família veio, dei o apoio para ela, e passamos mais esse momento. Mas assim, todo momento que eu posso, em todo amor que eu posso, em todas as minhas limitações, eu quero amar minha mãe, eu quero cuidar dela. Com todos os defeitos que eu tenho, que ela tem, não importa. Isso traz paz, isso é tão gostoso a gente viver isso. Quando a gente está numa idade mais madura, que a gente tem os filhos crescidos, aí a gente dá muito mais valor aos pais. Muito mais. E aí, o que Abigail e Esther têm em comum nessa história? Ambas colocaram a vida das duas em risco para obedecer a Deus. Esther podia ter morrido, o marido podia ter matado Esther, e Abigail também podia ter morrido. O marido malvado dela podia ter matado ela. Então, ambas se posicionaram com Deus e tiveram seu grande galardão da obediência a Deus. Agora, irmãos, fazendo mais uma analogia, eu quero falar de Maria. A gente vê assim, muitos evangélicos falam pouco dela, muitos católicos falam demais, até passa dos limites, né, da onde está o limite. Mas a gente, quando vai para a Bíblia, a gente vê o plano de Deus, que lindo que foi, através da vida de Maria. A gente precisa aprender como mulher com ela, que ela foi bem-aventurada entre as mulheres, foi escolhida. Ela foi escolhida, irmãos, não para ser ovacionada, não para ser adorada. Em nenhum momento ela desejou isso, ou quis isso. Toda vez que a gente vai para a Bíblia e procura uma palavra dela que está escrita, ela falou assim, faça o que o meu filho disser. Ela apontando para Jesus. Tipo assim, obedeçam a Cristo. Ela obedeceu. Se a gente parar para pensar, Maria era mãe de Jesus ou filha de Jesus?
Na parte humana, Jesus é 100% Deus e 100% homem. Jesus, para nascer homem, ele precisava de uma mulher. Mas não uma mulher que tivesse se deitado com um homem. Uma mulher virgem, como estava escrito que seria. Então, ela foi escolhida porque ela era virgem e ela era obediente à palavra de Deus. Ela era uma mulher temente a Deus. Então, ela entendeu esse plano. Ela entendeu que ela geraria o salvador da vida dela. Porque se a gente colocar Maria não teve pecado, não, aí a gente está pegando a palavra de Deus e está deturpando a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus fala que o único que não pecou foi Jesus. Por isso ele ressuscitou. Por isso ele é o próprio Deus encarnado, que veio para nos salvar. Toda a Bíblia, ela é do início ao fim apontando sobre Jesus. No início era Deus fazendo o mundo, ele falava nós. Deus sempre falava no plural. Nós aprendemos com Cristo, quando ele veio ao mundo, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós aprendemos com o próprio Jesus que são três em um. Esses três, eles não se dividem, irmãos. Não é assim. Não são três pessoas separadas que cada um faz uma coisa, não. São três em um, numa mesma essência de bondade, com os mesmos dons de amor, de fé, todos aqueles dons do Espírito Santo. São dons de Deus, são dons de Jesus, são dons do Espírito Santo. Eles são a mesma pessoa. Então, se Jesus é Deus, ele é pai de Maria. E ela entendeu isso. No mundo espiritual, Jesus é Deus. No mundo material, ele veio homem para se cumprir o que ele veio fazer, para morrer no nosso lugar, derramar os 6 litros de sangue do seu corpo, toda a gota de sangue do corpo dele foi embora. Começou quando eles batiam nele com aquelas ferramentas, né, dos romanos, dos italianos, que arrancavam um pedaço de pele, né? Quando aquelas chibatadas, elas tinham coisas nas suas extremidades e puxavam as peles, né? E eu não consigo imaginar uma pessoa tomar 40 chibatadas de arrancar a pele. Não consigo imaginar o tanto de sangue que vai sair do corpo de uma pessoa. E depois, na cruz, derramando sangue. Irmãos, chegou ao ponto de sair água no final, né? A gente sabe que ele derramou todo o sangue dele. E não foi só por mim, não foi só por você, foi por Maria também. Todos estamos carentes e precisados desse favor que Jesus nos deu, desse presente que ele nos deu. Ele, quando veio ao mundo, ele poderia escolher não fazer isso, irmãos. Ele tinha essa opção. Mas ele já veio determinado a nos amar. Ele sempre nos amou. E ele, quando morreu naquela cruz, ele ressuscitou e está aqui agora. Ele está aqui falando com vocês através de mim. Eu estou ouvindo a voz dele. Ele que inspira tudo. Irmãos, é muito triste quando eu vejo pregadores cobrarem para pregar a palavra de Deus. Eu nunca vou entender isso. Nunca. Porque quem é o autor da Bíblia? Como que eu vou pregar um livro que eu não escrevi? Que eu não sou o autor. A Bíblia fala: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Irmãos, eu tenho que fazer com amor. Eu tenho que fazer de graça. O amor é de graça, é tão gratuito. Eu não posso misturar dinheiro com o Evangelho. O Evangelho, vocês acham que é fácil ser cristão? O Evangelho é renúncia. Jesus falou: pegue a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. Quantas vezes a gente teve que negar a nossa vontade? Quantas vezes a gente teve que engolir um sapo? Quantas vezes a gente teve que fazer coisas que a gente não queria fazer? Jesus falou com o apóstolo Pedro hoje, ele todo nervosinho lá: hoje você faz o que você quer, quando mais para frente eles vão te levar para onde eles quiserem. Irmãos, quando a gente estiver mais velho, a gente vai ser levado para onde as pessoas mais novas nos levarem. Então,
tentem amar também as pessoas antes de ficarem idosos, tentem amar os idosos, irmãos. A gente tem um trabalho de ir lá no asilo, né? Nós já fomos várias vezes e temos que voltar com esse trabalho firme, porque quando a gente vai lá e vê pessoalmente muitos idosos abandonados querendo somente um abraço, uma atenção. Quando a gente é criança, eles cuidam de nós e a gente não fica querendo atenção. A gente quer isso, não quer ser amado, não quer ser bem cuidado. Por que a gente abandona eles depois, irmãos? Nós também não vamos ser idosos. Nós precisamos aprender com a palavra de Deus, irmãos. Nós precisamos meditar. Nós, mulheres, a gente precisa ter um coração perdoador, um coração mais bondoso, mais cheio da graça de Deus, mais voltado para a obra de Deus, mais disponível. A gente precisa ter o coração pronto para perdoar, porque as pessoas vão nos machucar no caminho. Muitas pessoas vão nos machucar. Mas uma mulher ferida, irmãos, ela fere outras pessoas. Uma mulher ferida, ela tem uma essência horrível. É como se fosse nosso corpo tivesse ácido. Quando a gente come um negócio, fica uma acidez no estômago. Uma mulher ferida é assim. Ela machuca as outras pessoas, ela é grossa, ela não tem paciência. Paciência também é um dos dons do Espírito Santo. Então, nós já falamos do amor, da paciência, da fé, da bondade. Nós precisamos de sabedoria. Irmãos, se a gente não tem esses dons, a gente começa a ficar magoado. Se a gente leva uma ferida que uma pessoa veio e nos feriu, se a gente leva essa ferida, vai andando com essa ferida, com essa mágoa, se a gente não tirar essa mágoa do nosso corpo, da nossa mente, do nosso coração, a gente vai enchendo de depressão, de tristeza, de angústia. A gente precisa pegar aquela pessoa que nos feriu, seja na infância, seja na adolescência, seja na nossa vida adulta, seja através de um filho, seja através de um marido, seja através de uma amiga, de um amigo, enfim, nós precisamos perdoar. Porque quando a gente perdoa, aquela pessoa, às vezes ela nem está lembrando de você. Às vezes ela é um narcisista e vai seguir a vida dela e não vai nem querer saber de nada, ela não tem empatia, ela não tem sentimento. Mas se você solta essa pessoa, você vai ser o maior beneficiado. Você liberou aquilo, você jogou aquele lixo no lixo. E aí você segue sem peso a sua caminhada. Porque nós vamos ter muitas aflições ainda, irmãos, no caminho. Até o dia da gente ir embora desse mundo. Sempre vai ter um dia mau. Um dia, às vezes dias bons, dias felizes, mas às vezes dias horríveis. E a gente não pode estar ferido. Aquele soldado ferido. Você imagina um soldado ferido no campo, ele já está com a ferimenta aberta, aí vem um e dá um tiro, ele já está ferido, ele morre. A gente tem que estancar essa ferida, para que na hora que vier outra, a gente estancar e lutar. A gente precisa lutar. A gente precisa olhar para esses exemplos. A gente precisa, irmãos, ser boas, tentar ser melhores. Cada dia que passa, a gente pode, hoje, ser melhor do que ontem. Nós só temos as 24 horas. Esse é o dom de Deus, esse é o presente de Deus, as nossas 24 horas. No nosso passado a gente não pisa mais. O nosso futuro a gente também não pisa, porque a gente não sabe. Mas a gente tem o hoje. Então, se volte para Jesus hoje. Libera o perdão hoje. Não vale a pena, irmãos, carregar mágoa, não vale a pena o passado. Não deixe o passado atrapalhar o futuro de vocês. Porque Deus está com a caneta e a folha está limpa. E a Bíblia diz que os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos. E a Bíblia diz que Ele tem um plano de paz para nós, um plano de vitória. A gente precisa pegar na mão de Jesus e confiar, mesmo que a nossa vida esteja de cabeça para baixo.
Mas não olhe para os problemas, não olhe para a circunstância, olhe para Jesus, porque Ele tem um plano maravilhoso de paz para nós. Um dia eu já estive ferida, eu estou falando que eu já vivi, já contei testemunho que vocês sabem. Então, eu resolvi todos os dias pedir a Deus, me cura, me cura, me cura, me cura, me cura, me cura, tira essa dor, tira essa dor, tira essa dor, porque eu queria ser instrumento de Deus, eu queria ser feliz em Jesus, porque a Bíblia fala, a tua graça me basta, e a graça de Jesus não estava me bastando. E eu orei, o Senhor me deu alegria, o Senhor me deu uma vida nova, o Senhor me deu esperança, eu voltei a sonhar, eu voltei a viver feliz, eu voltei a viver em paz. Então, irmãos, essa é a palavra que o Senhor me deu hoje. Que o Senhor abençoe a nossa vida, que o Senhor abençoe a nossa família e que o Senhor limpe os nossos corações para a gente continuar caminhando e aprendendo do Senhor. Paz do Senhor. Vamos encerrar, fazer uma oração aqui de encerramento e agradecer a Deus por essa palavra maravilhosa. Deus te abençoe, irmã. Muito. Glória a Deus por isso. E agradecer a Deus por esse culto, que foi uma bênção. Nós podemos sentir a presença de Deus aqui no meio de nós. Senhor, meu Pai misericordioso, por esse momento veio a tua santa presença, ó Pai, colocar no teu altar as nossas vidas. Nós somos vasos de barro, dependentes do teu amor, da tua presença, da tua misericórdia, meu Pai. Ó Pai, muito obrigada por tudo que o Senhor nos proporcionou no dia de hoje, pelo louvor, pela palavra, tudo que foi conforme a tua vontade. E nós sabemos que o Senhor está aqui no meio de nós. Pai, nós queremos te agradecer. Nos leva para casa, Pai, debaixo da tua proteção, debaixo da tua bênção misericordiosa, Pai. Abençoa a nossa semana, Senhor. Que ela seja guiada e dirigida pelo teu Espírito Santo, pela tua santa presença. Que o Senhor se faça presente em nossas vidas em todos os momentos dessa semana. Nos livra de todo mal, nos livra do impedimento, nos livra de todo mal. Guarda-nos, Senhor, debaixo da tua poderosa mão. Nós clamamos essa bênção, já te agradecemos por tudo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.